Um homem entra para o meio de uma mata e desse local ele fica espionando pela janela uma mulher trocando de roupa. A mulher não sabe que está sendo observada, então ela não está recebendo nenhum tipo de ferimento, ela não está sendo afetada por isso. Mas o homem está obtendo prazer ao obtê-la trocando de roupa. Isso pode ser considerado moralmente aceitável? Vamos discutir mais sobre isso, então clique em curtir, se inscreva e se você gosta do nosso conteúdo, considere a possibilidade de nos apoiar através do Pix. Eu vou deixar a minha chave Pix aqui na descrição e vamos lá! Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série em que estamos discutindo o livro Justiça, do filósofo estadunidense Michael J. Sandel. E hoje nós vamos falar sobre o tema da moral, acerca da perspectiva do filósofo alemão Immanuel Kant. O Immanuel Kant, ele foi um forte crítico do pensamento do utilitarismo, que a gente discutiu no nosso primeiro vídeo, porque ele considerava que o utilitarismo ele tirava preceitos morais, preceitos sobre como uma sociedade pode funcionar, preceitos de certo e errado, baseados única e exclusivamente nos sentidos e nas necessidades, nas emoções. O Kant considera que um sistema moral baseado nas sensações e nas necessidades, ele não vai chegar de fato a ser um sistema moral, vai ser apenas necessidades humanas que estão sendo colocadas dentro de um rol de certo ou de errado. Pensando pela perspectiva do utilitarismo, a gente viu que ele considera que quanto mais prazer e menos dor, melhor será a sociedade e isso moveria o senso moral. Mas, segundo Kant, você encontra sérios problemas ao pensar por essa perspectiva. Por exemplo, se uma sociedade precisa de um determinado grupo seja escravizado para funcionar, isso seria considerado certo utilitarismo, porque você tem uma minoria que vai sofrer, mas vai garantir o bem-estar da maioria. E o Kant considera que isso é plenamente errado. O direito da liberdade das pessoas estaria prévio a essa concepção moral. Antes de se pensar numa sociedade, você deveria colocar então a liberdade como algo acima de tudo, um valor acima de tudo. Mesmo que a grande maioria possa vir a ter um benefício do sacrifício da minoria, isso é moralmente errado. Escravizar outro ser humano é errado, então isso não pode funcionar na prática. Ou então vamos pensar um outro exemplo. Imagine que 10 pessoas humilhem um mendigo no meio da rua. Uma pessoa sofreu com humilhação, mas 10 pessoas deram risadas. Isso é moralmente errado, porque o mendigo tem o direito da sua dignidade, de não ser incomodado pelos outros. E aí então que o Kant vai traçar duas definições, a do imperativo hipotético e a do imperativo categórico. O imperativo hipotético são justamente os preceitos morais que são oriundos das sensações e das necessidades. Quando a gente fala que é muito bom comer uma carne gordurosa, a gente está falando de uma noção de certo ou errado baseado na necessidade, na busca das satisfações. Se a gente pensar que sexo é uma coisa boa, que dar risadas é uma coisa boa, tudo isso é sustentado por uma questão de sensações, questões de prazer. Então, tirar conclusões morais em cima do prazer, em cima da realização de necessidades, vai dar origem aos imperativos categóricos, imperativos que não podem ser aplicados de forma ampla e que são baseados apenas nas sensações. Já o imperativo categórico, ele é baseado pela razão, ele não nasce das necessidades das pessoas, ele nasce da capacidade do ser humano de usar o seu raciocínio para chegar a conclusões de certo e de errado. Então, por que a escravidão é considerada algo errado? Porque ela nasce da necessidade de uma parcela da sociedade em satisfazer as suas necessidades, ou seja, é uma questão moral que nasce de uma necessidade física, de uma necessidade de você manter
o seu sustento, você manter o funcionamento de uma sociedade. Então, é um imperativo hipotético. Mas quando a gente reflete que um escravo sofre, que um escravo não tem direitos, que um escravo não tem liberdade, a gente vai chegar à conclusão de que isso é um ato desumano. Então, o pensamento racional vai nos levar a ver que a escravidão é algo de errado e que precisa ser abolida. Da mesma forma, o caso do mendigo que é ofendido por outras pessoas. As pessoas podem ter algum momento de felicidade, de alegria ao humilhar outra pessoa, mas humilhar outras pessoas é algo errado. Se você pensar racionalmente, não se pode justificar que uma pessoa seja humilhada. E você nem pode pensar num funcionamento social baseado no pressuposto de que pessoas serem humilhadas seja algo certo. E nem é algo de humano, humanamente aceitável, você poder ofender, humilhar, atacar a dignidade dos outros. Então, essa é uma prática que é racionalmente errada. Então, o Kant nos coloca a existência desse imperativo categórico, que é a gente conseguir chegar a conclusões morais baseadas no raciocínio, baseadas no uso da razão e não baseada no uso das sensações. Se para uma sociedade funcionar você se justifica uma criança ser trancafiada dentro de uma jaula, você está partindo do princípio de um imperativo hipotético. Você está causando um mal a crianças para que uma grande sociedade possa funcionar. E se você raciocinar, é plenamente errado você fazer isso com uma criança. Então, o imperativo categórico, ele vai criar sensos morais que estão a priori das ações do ser humano. Antes do ser humano agir, ele vai ter um grupo, uma carga de preceitos morais que estarão com ele. Não podem ficar abaixo de um senso moral baseado nas sensações. A ação humana, então, vai ter esses imperativos categóricos. Através da razão, a gente chega a noções de certo e de errado, e elas estão a priori das ações humanas, independentemente das sensações. Vamos voltar então ao caso que a gente falou no começo, do homem que entra no meio da mata para ver uma mulher trocar de roupa. Pelo princípio do utilitarismo, não há nada de errado no que esse homem está fazendo, porque ele está aumentando o seu prazer e não há ninguém que está sentindo dor. A mulher trocando de roupa não sabe que está sendo vista, então ela não está sofrendo. Então, pela perspectiva do utilitarismo, não há nenhum problema moral. É o porquê é um imperativo hipotético, é um senso de moral que é justificado pelas sensações, pela obtenção de prazer. Já pela ideia do Kant, pelo imperativo categórico, isso é plenamente errado. Por quê? Se a gente pensar, é racionalmente errado, é moralmente errado que você fira a privacidade de outra pessoa. É errado uma pessoa olhar outra pessoa pela janela trocando de roupa. Ou seja, o imperativo categórico, então, vai nos dizer que espreitar uma outra pessoa pela janela e invadir a sua privacidade está errado. Esse é um princípio que vem antes de qualquer outro tipo de atitude, antes mesmo das necessidades físicas, das necessidades das sensações. Então, esse ato de espionar pela janela está errado pela via do pensamento do Kant. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.